Olá, caros alunos, vamos dar continuidade ao nosso estudo de eletrodinâmica e hoje vamos resolver mais algumas questões. Acompanhe. A primeira diz o seguinte: um chuveiro elétrico é submetido a uma DDP de 220 volts. 220 volts. Sendo percorrido por uma corrente elétrica de 10 amperes. Qual a resistência elétrica do chuveiro? Então, observe, a questão está pedindo que calculemos a resistência. Olha só, qual é a resistência elétrica do chuveiro? Então, precisamos encontrar a resistência. Lembrando aí da aula passada, o que significa essa siglazinha DDP? DDP significa diferença de potencial. É o mesmo que tensão, né? É representado pela letra U. Então, a tensão ou DDP é quanto? É 220 volts. Lembre que tensão é medido em volts, corrente é medido em amperes e resistência é medido em ohms. Então está aqui, a tensão é 220 volts e a corrente elétrica aí, ó, representamos pela letra I, a corrente elétrica é 10 amperes. Muito bem, então como é que fica então? Olha só, a primeira lei de Ohm diz que U é igual a R vezes I. Então a tensão UU é quanto? É 220 é igual a resistência, que é o que estamos procurando, né? Multiplicado pela corrente, e essa corrente é 10 amperes. Então como é que vai ficar agora? Vai ficar R igual quem dividido por quem? De novo, olha só, gente, o número que está ao lado da letra que eu procuro é o 10, né? O número que está ao lado da letra que você procura vai sempre para o denominador, né? Então, o R vai ficar 220, deixa eu botar um pouquinho maior aqui. 220 por 10, então a resistência 220 por 10, claro, dá 22. Então, 22 ohms, está resolvida aí a primeira questão de hoje. 22 ohms. Beleza? Vamos lá para a próxima. Nos extremos de um resistor de 200 ohms, aplica-se uma DDP de 24 volts. Então tá aqui, ó, a resistência é 200 ohms e a DDP, o que é a DDP? DDP é a tensão, não é? A tensão é 24 volts. Aí a pergunta agora, qual a corrente elétrica que percorre o resistor? A corrente elétrica é representada pela letra I, como a gente já falou a respeito disso. Então, de novo, primeira lei de Ohm diz que U é igual a R vezes I. A tensão é 24. É igual a resistência, que é 200 I. Então, como é que fica o I? Então, o I vai ser 24, ó, dividido por 200. Muito bem. 24 dividido por 200. Bom, olha, se eu simplificar essa equação, ou melhor, esta fração aqui, se eu simplificar por 2 em cima e embaixo, como é que vai ficar então?
Professor, para que eu vou simplificar por 2? Para que no denominador fique 100. Fica bem mais simples a gente fazer uma divisão quando o denominador são potências de 10, né? Como 10, 100, 1000. Então, em cima, 24 dividido por 2 dá quanto? Dá 12. E 200 dividido por 2 dá 100. Né? E 100 dividido, ou melhor, e 12 dividido por 100, bom, como 12 é um número inteiro, você considera a vírgula no final. Quando você divide por 100, a vírgula volta 2 casas, né? Então, a corrente, o I, né, vai ser igual, ó, a 0,12. 0,12 amperes. Então, tá aí a nossa resposta. 0,12 amperes. Era necessário fazer essa simplificação? Não. Se você dividir logo direto aqui, ó, 24 por 200, tá certo? Já vai dar esse resultado, 0,12. Bom, agora um detalhe. 0,12 seria a única maneira de apresentar esse resultado? Não. Eu poderia, como esse valor aqui é menor do que 1, né? Menor do que 1 ampere, a gente poderia ter colocado esse resultado em miliamperes. Professor, como é que transforma de ampere para miliampere? Ó, você vai anotar em algum lugar aí, tá certo? E não vai mais esquecer isso, ó. Ampere, miliampere. De ampere para miliampere, você multiplica por 1000. Vezes 1000. E de miliampere para ampere, você vai dividir por 1000. Então, para transformar, ou você vai multiplicar por 1000 ou você divide por 1000. Depende do que você quer fazer. De ampere para miliampere, você multiplica por 1000. De miliampere para ampere, você vai dividir por 1000. Nesse caso aqui está em ampere, e eu quero apresentar esse resultado. Vamos supor, né, a questão aqui não pede que você apresente o resultado em miliampere. Mas se nos interessar, por exemplo, transformar esse resultado para miliampere, olha só, de ampere para miliampere eu multiplico por 1000. Então, quanto é 0,12 vezes 1000? É só fazer a vírgula andar 3 casas para a direita, né? Multiplicar por 1000 é fazer a vírgula andar 3 casas para a direita. Dá quanto, então? Ó? Dá 120 miliampere. Então, tá aqui, ó. O resultado é 0,12 amperes ou, se alguém preferir, 120 miliamperes, tá certo? Qualquer uma das duas respostas está correta, ou em ampere ou em miliampere. Então, vamos lá para a próxima. A nossa terceira questão diz assim, ó, determine a DDP. Ó, determine a DDP. Se é para determinar a DDP, é para a gente determinar o valor de U, né? Botar uma interrogaçãozinha aqui para a gente lembrar que a questão está pedindo que encontremos U, que é a tensão. Determine a DDP, que deve ser aplicada a um resistor de resistência. Olha só o valor da resistência agora como está dado, ó, 6 kΩ. Então tá aqui, ó, a resistência que foi dada foi 6 kΩ. Para ser atravessado por uma corrente elétrica, olha a corrente aqui como foi dado, ó, 2 miliamperes. Então tá aqui a corrente 2 miliamperes. Muito bem. O que acontece? Para que a gente encontre a tensão em volts, eu preciso que essa resistência esteja em ohms e essa corrente esteja em amperes. A resistência não está em ohms, a resistência está em quiloohm. Como é que transforma de quiloohm para ohm? É só você lembrar do seguinte, ó. A gente usa esse K, tá certo? E a gente fala quilo, quando a gente reunir 1000 unidades, tá certo? Então,
quilo é sempre 1000. Por exemplo, quilograma são 1000 gramas, kilowatt são 1000 watts, kilojoule são 1000 joules. Então, o que é 6 quiloohms? É 6.000 ohms. Então, o que é 2 miliamperes? Lembram que ainda há pouco eu falei que para transformar de miliampere para ampere, a gente vai dividir por 1000, né? Então, ó, vai ficar assim, eu vou deixar em forma de fração, ó, 2 dividido por 1000. Então, tá aqui. Agora já está em ampere, né? Porque o 2 eu já estou dividindo por 1000. Vou deixar em forma de fração. Então, está aqui a corrente em ampere. E agora a gente faz o que? A gente vai substituir. Tá certo? Eu vou botar uma separaçãozinha aqui. Tirar essa informação daqui. Então, a gente sabe que a primeira lei de Ohm diz que U é igual a R vezes I. Então, a tensão U vai ser igual à resistência. A resistência é quanto? É 6.000. E a corrente em ampere é quanto? A corrente é 2 sobre 1000. E aí o que acontece? Ó, a gente pode cortar 3 zeros de cima com 3 zeros de baixo, né? E aí fica 6 vezes 2, 12. 12 dividido por 1 dá 12, né? Então tá aqui a tensão, ó. A tensão dá 12 o quê? Se é a tensão, tá certo? E as unidades aqui já foram todas colocadas no sistema internacional, né? Então essa tensão aqui é dado em qual unidade? É dado em volts. Então a tensão aqui são 12 volts. Tá certo? Então essa foi a nossa terceira questão, tá certo? Então deixa eu ver aqui se dá tempo aqui. Vamos fazer mais uma? Deixa eu dar uma arrumadinha nessa daqui. Primeiro deixa eu tirar as opções daqui. Muito bem. Deixa eu ver aqui se está dando para vocês acompanharem. Então, vamos lá. Essa questão aqui, na verdade, é a quarta questão. A numeração aqui tá confusa. Então, os valores nominais de uma lâmpada incandescente usada em uma lanterna são, tá aqui os valores nominais, olha, 6 volts. Olha, se esse 6 é uma quantidade de volts, só pode ser o quê? A tensão, claro. Então eu vou botar aqui, ó. A tensão é 6 volts. E o que é esse 20 mA? Esse 20 mA são 20 miliamperes? É claro que é a corrente. Então tá aqui, ó. A corrente é 20 miliamperes. Ok. E aí a pergunta agora aqui, ó. Isso significa que a resistência elétrica de seu filamento é de... Então a pergunta aqui é a respeito da resistência, né? Qual é a resistência do filamento dessa lâmpada? Então vamos lá. Ó, como eu já falei a vocês, essa tensão aqui está dado em volts, tá a unidade correta, mas essa corrente aqui está em miliamperes. Para transformar para ampere, a gente precisa dividir essa corrente por 1000, né? A gente pode deixar em forma de fração. Então, olha, se U é igual a R vezes I, tá aqui a primeira lei de Ohm, U é igual a R vezes I. Esse U é a nossa tensão, que é 6. É igual a R, que é o que ele pede que calculemos nessa questão, que é a resistência, né? Agora, olha, observem agora, está na hora de colocar o I, que é a corrente. A corrente é 20 miliamperes. Mas, como eu sei que eu tenho que transformar em ampere, então eu divido por 1000, tá certo? Então, o que está em miliampere para transformar para ampere, os 20,
É só dividir por 1000. Pronto. Então, o que ocorre aqui agora? Ó, observe uma coisa aqui. Ó. Esse R está multiplicado por 20 e está sobre um 1000 aqui, não é? Então, o que significa? Ó, que você pode passar uma barra, deixa eu botar aqui tudo, que você pode passar a barra aqui, colocar um denominador 1 e agora multiplicar assim, não é? Então, como é que vai ficar? Ó? Quem é R vezes 20? R vezes 20 é 20R. 20R vezes 1 dá 20R. Igual 6 vezes 1000 dá 6000. Então, agora, como é que vai ficar então o valor do R, da resistência? Olha só. A resistência vai ser igual a 6000 dividido por 20, né? 6.000 dividido por 20. Observe que o número que está junto da incógnita, o número que está junto da letra que eu procuro é o 20. O número que está junto da letra que eu procuro vai sempre parar embaixo, tá certo? Então, cortando um zero de cima com o de baixo, fica 600 por 2. Então, olha, a resistência é igual a 600 por 2 dá 300. 300 o quê? 300 ohms. Então, está aqui a nossa resposta. A resistência é 300 ohms. Agora, nessa questão em particular, tem algumas informações que eu vou ter que antecipar logo para vocês. Olha só, a questão fala de uma lâmpada incandescente, aquelas antigas lâmpadas de filamento. O que ocorre? Que a questão está pedindo que calculemos a resistência da lâmpada. Olha só, quando ela é atravessada por uma corrente de 20 mA. Bom, se a questão está dizendo que a corrente da lâmpada é 20 mA, então, como aqui na fórmula eu usei esses 20 mA de corrente, significa que eu estou considerando a lâmpada ligada, porque ela tem uma corrente circulando nela, né? Então, se a lâmpada está ligada, então, no lugar do I, eu sei disso porque no lugar do I eu coloquei a corrente de 20 mA, né? Então, se eu considerei a lâmpada ligada, essa resistência é a resistência dela ligada. Muito bem. E quando ela está desligada, professor? O que ocorre? Em geral, os materiais, quando você aquece, a resistência aumenta. E quando você esfria, a resistência diminui. Então, eu quero que vocês lembrem aqui dessa relação. Vou botar aqui no cantinho, aqui, ó. Resistência e temperatura. Resistência e temperatura. Quando é que a resistência aumenta? A resistência aumenta quando a temperatura aumenta. Bom, quando a lâmpada está ligada, como é que está a lâmpada? Está quente ou fria? Está quente, a temperatura está alta, então a resistência está alta. Se eu desligar a lâmpada, o que vai ocorrer com a temperatura da lâmpada? A temperatura da lâmpada vai diminuir, então a resistência também diminui. Resumindo, eu descobri que a resistência é 300 ohms com a lâmpada ligada. E se eu desligar a lâmpada, o que vai ocorrer? A temperatura vai diminuir e a resistência vai ser menor, tá certo? Então, agora a gente precisa analisar as opções. Mas para isso eu vou precisar apagar aqui para ter espaço aqui para a gente analisar as opções, tá certo? Mas, enfim, vocês podem pausar o vídeo, anotar se preferir, tá certo? Que eu vou precisar apagar aqui para trazer as opções para que a gente analise. Muito bem. Olha só. A letra A diz que a resistência é 150 ohms, né? Já tá descartada essa letra A, né?
Está descartado porque a resistência não é 150, a resistência também não é 600, a resistência é 300, né? Agora vamos ver a letra B. 300 ohms sempre com a lâmpada acesa ou apagada? Não, 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 não. A resistência com a lâmpada desligada é menor. A letra C, 300 ohms com a lâmpada acesa e tem um valor bem maior quando a lâmpada apagada. Não, não, não. É o contrário disso. Letra D, 300 ohms com a lâmpada acesa, ok? Tem um valor bem menor quando a lâmpada está apagada. Então, portanto, a resposta é a letra D. Tá certo, gente? Então, eu espero que tenham compreendido, tá certo? Então, por hoje é isso. Um grande abraço, muito obrigado pela atenção. Até a próxima oportunidade. Tchau!